Se você tivesse 3 escolhas e viajasse para o mundo na véspera da explosão de zumbis, como você escolheria? A primeira é a bela gêmea que obedece a tudo. A terceira é uma HK-416, com 10.000 balas por dia, atualizando automaticamente à meia-noite. A terceira é o poder dos 12 feitiços, possuindo ao mesmo tempo 12 superpoderes. A quarta é ganhar 1 bilhão em ouro, tornando-se um super rico da noite para o dia. A quinta é obter um espaço de armazenamento. O espaço inicial tem o tamanho de um campo de futebol, mas não pode armazenar seres vivos. A sexta é poder prever o futuro. O alcance da previsão depende da própria força. Atualmente, só pode prever eventos dentro de um raio de 10 milhas. O que acontecerá nos próximos 3 dias? A sétima é uma luta em nível de mestre. Enfrentando 10 de uma só vez não é problema. Neste momento, você olha para as 7 opções exibidas no computador e pensa consigo mesmo que isso não faz sentido. Não pode ser. Não é possível que alguém realmente escolheu isso. Tem gente que acredita nessas coisas. Então você faz uma análise rápida e escolhe sem hesitar as opções 3, 5 e 6. Justo quando você está prestes a fechar o vídeo, um feixe de luz estranha apareceu do nada e disparou em direção à sua testa. Quando você abriu os olhos novamente, descobriu que estava em um quarto desconhecido. Você olhou ao redor do quarto e franziu a testa, dizendo: "Espera, isso parece não ser a minha casa." Antes que você pudesse terminar a frase, uma onda de memórias estranhas de repente invadiu sua mente. Império de Juzou do Planeta Azul. Estudante do 3º ano da Universidade de Jiangou. Seus pais morreram em um acidente de carro há anos. Não era você que estava fazendo hora extra na empresa? E então selecionou uma opção de vírus. E assim você viajou no tempo. É sério. Então você pulou da cama de repente e foi até o espelho. Olhando para o reflexo no espelho, você não pôde evitar de engolir em seco. Nos profundos de suas pupilas, 12 padrões em forma de losango brilhavam, 6 de cada lado. No segundo seguinte, você viu uma luz repentina brilhar em seus olhos. 2 feixes de luz ardente jorraram para fora. Não apenas derreteu o espelho à sua frente em um instante, mas também atravessou diretamente a parede. Você ficou paralisado no lugar, olhando fixamente para a parede que tinha 2 buracos derretidos. Uau! Eu realmente tenho o poder dos 12 feitiços. Você murmurou para si mesmo. Uma tempestade se formou em seu coração. Então, quer dizer que o mundo em que você está agora está prestes a explodir em uma crise de zumbis sem precedentes. Enquanto você estava em choque, uma imagem após a outra surgiu de repente em sua mente. Uma misteriosa laser varreu o céu na imagem. Nos minutos seguintes, a família Zou imediatamente se tornou caótica. Incontáveis humanos começaram a ter convulsões e logo se tornaram sem consciência. Apenas sabiam de matar como mortos-vivos. Até mesmo os animais e até as plantas na calçada sofreram mutações, tornando-se muito aterrorizantes. Zumbis canibais vagavam pelas ruas. Ataca qualquer um que vê, e a pessoa que é mordida, quase em um minuto é completamente assimilada, tornando-se um novo zumbi. Em apenas algumas horas, a população humana da cidade diminuiu em mais da metade. Essa cena durou exatamente 3 dias. Logo a imagem parou abruptamente. Você observa as imagens que passam pela sua mente, demorando a reagir. Mesmo que você tenha vivido 2 vidas, ao ver a aparência dos zumbis, um frio na alma inevitavelmente surge. A imagem que você viu era claramente a 6ª opção que você escolheu antes. Prever o futuro. E o momento em que aquela misteriosa aurora apareceu é exatamente 1 hora depois. Além disso, você também percebe claramente que parece ter estabelecido algum tipo de conexão com um espaço onde você pode armazenar qualquer item à vontade. Ainda falta 1 hora? É o suficiente, você murmura baixinho, com um brilho dourado nos olhos. Se você quer sobreviver melhor no apocalipse, comida e água são absolutamente essenciais. O espaço de armazenamento é muito adequado para guardar essas coisas. Você pode ver claramente, após a explosão dos zumbis, a maior parte dos recursos hídricos do planeta azul foi contaminada. Portanto, antes da chegada da misteriosa aurora, você precisa armazenar comida e água suficientes. Pensando sobre isso, você apenas tem um pensamento. E, ao se mover, você desaparece completamente da sala. O poderoso feitiço da coelha pode te dar uma velocidade além da luz, até mesmo teletransporte. Então, em um piscar de olhos, você aparece na frente de um supermercado de rede. Supermercado Dongbin, um dos maiores supermercados da cidade de Jiangou. Ele oferece uma grande variedade de produtos, tornando-se naturalmente seu alvo preferido. Você lentamente levanta um dedo e, no segundo seguinte, uma chama de cor rosa pálido jorra instantaneamente de sua ponta do dedo. A chama emite uma temperatura ardente.
como se um verdadeiro dragão estivesse exalando. Ela explode contra a parede não muito distante. Bang, acompanhado por um grande estrondo. A parede do supermercado Donglin imediatamente explodiu. Explosão do dragão. Em um instante, um estrondo ensurdecedor ecoou dentro do supermercado Donglin. Uma nuvem de poeira pairava no ar por muito tempo. As pessoas no supermercado ficaram aterrorizadas com o barulho, escondendo-se em um canto, tremendo. Então você entrou lentamente, olhando tudo à sua frente. Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Não é à toa que é o feitiço da vida do Senhor Sagrado. O poder dessa explosão do dragão é simplesmente aterrorizante. Depois de entrar no supermercado, o que se apresentou à vista foram fileiras de prateleiras, cheias de produtos variados, com seções de frescos, congelados e frutas, tinha de tudo. Você também não foi educado. Apenas vi você acenar com a mão. Uma força estranha de repente rompeu. Instantaneamente cobriu todo o supermercado. Na próxima segunda, a comida ao redor estava sendo recolhida a uma velocidade visível a olho nu, sendo constantemente armazenada no seu espaço de armazenamento. E ao ver essa cena estranha, as pessoas próximas estavam todas com rostos aterrorizados olhando para você. O que é isso? Rápido, fuja! Quase ao mesmo tempo, todos se viraram e correram. Enquanto corriam, eles gritavam, como se tivessem visto algo extremamente aterrorizante. Eles desejavam ter mais duas pernas. Você não se importou com eles. Continuou a saquear freneticamente tudo no supermercado. Não importava se eram carnes, frutas ou água potável. Até mesmo os vegetais você não deixou de lado. Tudo foi armazenado no espaço de armazenamento. Rápido. Toda a comida do supermercado foi esvaziada por você. Apenas alguns móveis e eletrodomésticos restaram, ainda solitariamente dispostos nas prateleiras. Não é suficiente, ainda está longe de ser suficiente. Você murmurou. Só essa comida. Ainda não chega a 1/10 do espaço de armazenamento. Você precisa estocar mais comida. É importante saber que, após a chegada do apocalipse, todos os recursos do planeta azul serão contaminados e se tornarão impróprios para consumo. Portanto, comida e água se tornaram os recursos mais escassos. A partir das imagens que você previu, você até viu pessoas se espancando por uma garrafa de água, chegando a ficar com a cabeça toda machucada. Esse fenômeno não é raro após a chegada do apocalipse. Você não quer ser como aquelas pessoas comuns. Em vez de apenas ir levando, você prefere tomar a iniciativa, colocando tudo sob seu controle. Só assim, você poderá viver melhor. Quanto à ordem legal, sinto muito, mas falta menos de 1 hora para o apocalipse chegar ao planeta azul. Nesse momento, a chamada ordem já terá se tornado uma ilusão. O massacre será a única verdade eterna. Você não hesita mais e se vira para sair. Assim que você pisa para fora do supermercado, imediatamente provoca um murmúrio entre as pessoas. Alguns olham para você com um rosto cheio de terror. É possível ouvir vagamente palavras como monstros e criaturas. É evidente. Eles já sabem o que aconteceu há pouco. Veja, veja. Faltam menos de 1 hora. Naquele momento, alguns de vocês olharão para eles com lágrimas nos olhos. Em seguida, sua figura desaparece instantaneamente do lugar. Quando veem você desaparecer no ar, todos sentem um frio na nuca. Todo o corpo fica cheio de arrepios. Caramba, o que está acontecendo aqui? É de dia e parece que estou vendo fantasmas. Poxa, isso não tem como ser verdade. Vamos correr! Sua partida deixou a multidão ao redor em caos. Todos se dispersaram rapidamente. Na próxima hora, você visitou várias grandes redes de supermercados e alguns açougues. O matadouro esvaziou toda a comida. Quase encheu todo o espaço de armazenamento. Acredite que esses alimentos são suficientes para você passar toda a noite sem problemas. Neste momento, você está na varanda, olhando para a movimentada paisagem da rua fora do condomínio, sem nenhuma agitação em seu coração. Seus olhos são negros como tinta, emitindo uma luz fantasmagórica, como se fosse um abismo que causa palpitações. Você sabe que isso é apenas a calma antes da tempestade. Faltam 3 minutos. Você olhou para o relógio e pensou em voz baixa: 5 horas da tarde. É o momento em que a misteriosa aurora chega ao planeta azul. Nos minutos seguintes, um vírus especial continuará a transformar a humanidade, fazendo com que eles se tornem zumbis aterrorizantes. Nesse momento, o planeta azul enfrentará um desastre sem precedentes. Você permanece em silêncio na varanda. O tempo passa lentamente. Aconteceu em silêncio. Seus olhos se estreitam levemente, e você vê no horizonte distante uma estranha aurora vermelha brilhar repentinamente. Esta aurora é extremamente deslumbrante. Ilumina metade do céu. Tinge o céu de um vermelho intenso. Em seguida, o sol é repentinamente coberto por uma camada de escuridão, como se fosse um cão celestial devorando a lua.
deixando apenas o contorno. O que está acontecendo? O sol desapareceu. Isso é o que chamam de cão celestial devorando o sol? De repente, um homem aponta para um ponto no céu. Ele grita, surpreso. Num instante, todos os pedestres ao redor olham para cima. Seus rostos estão cheios de confusão. Alguns já começaram a tirar seus celulares, querendo compartilhar essa cena na internet. Ai, marca registrada. E nesse momento, a misteriosa aurora está se espalhando pela Terra a uma velocidade visível a olho nu. Varre a Terra de forma frenética. Você percebe claramente que esta aurora carrega uma força estranha. Parece que basta tocar um pouco, e o corpo será corroído por essa força. No entanto, as pessoas do lado de fora não perceberam isso. Eles ainda estavam animados tirando fotos, discutindo intensamente o fenômeno no céu. Em breve, a misteriosa aurora varreu toda a cidade de Jiangou. Elas penetraram nas espessas nuvens, voando diretamente em direção a terras mais distantes. Neste momento, os humanos que caminhavam no chão estavam todos banhados sob essa deslumbrante aurora misteriosa. Com um baque, silhuetas de repente caíram no chão. Algumas pessoas começaram a ter convulsões, com espuma saindo da boca. Outros estavam gritando de dor, parecendo estar em um estado de loucura. E cada vez mais pessoas apresentavam esses sintomas. Todos caíam no chão. Esta cena estranha era de arrepiar. O que está acontecendo aqui? Rápido, liguem para a polícia. As pessoas ao redor estavam em choque. Imediatamente pegaram o telefone apressados para chamar a polícia. Mas, justo quando eles acabaram de discar o número, um homem misterioso de repente se lançou para a frente. O homem estava com o rosto distorcido de raiva. Sua boca estava aberta. E ele soltou um rugido bestial. Imediatamente, gritos ecoaram pelo ar. A multidão ao redor ficou apavorada e começou a fugir desesperadamente para os lados. Nesse momento, eles finalmente perceberam que isso não era um eclipse solar. Era claramente um desastre aterrorizante. Podia-se ver que todos que foram mordidos por zumbis, em apenas alguns segundos, haviam completado a transformação. Você estava em pé na varanda, observando aquelas pessoas que se transformaram em zumbis, com um olhar indiferente, sem qualquer emoção no coração. Apenas você sabia que o verdadeiro apocalipse havia começado. Os zumbis eram apenas o começo da era apocalíptica. Coisas ainda mais aterrorizantes ainda não haviam aparecido. No terceiro dia seguinte, alguns animais infectados pelo vírus também começariam a se transformar. E muitos animais são naturalmente muito fortes. Portanto, após a mutação, sua força é impressionante. Não apenas possuem uma inteligência e raciocínio extremamente altos, mas também conseguem dominar algumas técnicas especiais, como a capacidade de cuspir fogo, metalizar e controlar relâmpagos, entre outras. Esses animais infectados, você pode chamá-los temporariamente de zumbis. A partir das visões premonitórias, é possível ver que o perigo dos zumbis vai muito além do que os próprios zumbis. Nem mesmo armas nucleares conseguem exterminá-los. Já que aquela aurora apareceu, é provável que aquela coisa tenha chegado ao planeta azul. Nesse momento, você murmura uma frase e olha para um ponto não muito distante. A coisa que você mencionou refere-se a uma oportunidade que apareceu junto com a misteriosa aurora. Uma esfera que pode conceder poderes extraordinários às pessoas. Embora você não saiba o nome dessa esfera, você tem plena consciência de sua função, porque, em breve, alguém acabará por reconhecer uma dessas esferas. Em seguida, ele obteve o poder de controlar as chamas. Para uma oportunidade que pode aumentar seu poder, você certamente não poderia deixar passar. Assim, você imediatamente pulou do balcão. Sua figura desceu rapidamente. Justo ao aterrissar, uma onda de poder mental explodiu repentinamente, formando um escudo transparente em forma de ondulação, que bloqueou completamente a força do impacto da queda. Você aterrissou com firmeza, sem um arranhão. Apenas via ao redor uma grande confusão. Carros tombados nas ruas. Os capos estavam constantemente soltando fumaça. Nesse momento, um rugido ecoou ao redor. Esses rugidos estavam cheios de ferocidade e violência. Claramente, eles sentiram um cheiro de humanos vivos. No segundo seguinte, mais de 10 zumbis atacaram ferozmente. Seu olhar estava frio. Você desferiu um soco. Uma enorme bola de fogo surgiu da palma da sua mão. Com um poder devastador, se espalhou ao redor. Instantaneamente queimou um grande grupo de zumbis. Era, na verdade, o feitiço do dragão. Chamas ardentes transformaram os zumbis em carvão. Exalavam um cheiro horrível e nauseante. Você não hesitou nem por um instante. Continuou a caminhar em direção a um determinado lugar. O poder do feitiço da coelha explodiu instantaneamente, fazendo com que você se tornasse uma sombra. Quando os outros zumbis reagiram, apenas um cheiro de sangue pairava no ar. Apenas alguns segundos depois,
Você apareceu na Universidade de Jiangou, olhando para o portão familiar da escola. Sua expressão se ajustou levemente. Seu corpo parecia ser de um estudante da Universidade de Jiangou. No entanto, devido a certas circunstâncias, você decidiu solicitar uma transferência. Você recolheu seus pensamentos confusos. Você entrou diretamente na escola, caminhando em direção à biblioteca móvel. Na tela, aquela esfera é a que apareceu no telhado da biblioteca. Neste momento, toda a Universidade de Jiangou está em ruínas. Há destroços e corpos por toda parte. Um forte cheiro de decomposição paira no ar. Este lugar costumava ser um paraíso de risadas e brincadeiras para os estudantes. Mas agora, esta bela universidade se transformou em um verdadeiro inferno na Terra. As sombras dos zumbis estão por toda parte, em cada canto, densos e numerosos, como uma maré. O número desses zumbis é imenso. Quase a cada 1 ou 2 metros, aparece um. Eles estão completamente em decomposição. Seus olhos são vermelhos como sangue. A pele tem um tom roxo escuro. Eles claramente acabaram de ser infectados e não se transformaram ainda. Após um tempo, de repente, um zumbi te notou. Ele imediatamente emitiu um grito de raiva. Ele veio em sua direção, com garras e dentes à mostra. Outros zumbis perceberam a ação do companheiro, e também começaram a se aproximar de você. De repente, a escola inteira estava cheia dos gritos dos zumbis, e os estudantes que se escondiam nas salas de aula, após ouvirem os sons do lado de fora, ficaram tremendo de medo. Ninguém esperava que em apenas meia hora aconteceria algo tão aterrorizante, especialmente aqueles zumbis que só existiam em filmes ou romances. De repente apareceram todos na realidade. Era como se estivesse sonhando. Muitos estudantes ficaram apavorados com essa cena. Nesse momento, um garoto de repente exclamou em voz baixa: "Meu Deus! Vocês, olhem para fora!" Ao ouvir isso, todos se viraram para olhar. Viram que no pátio do lado de fora, um grande grupo de zumbis estava correndo loucamente em direção a uma pessoa. A cena era de tirar o fôlego. A pessoa era você. O que ele está fazendo? Por que ele não está correndo? Caramba, ele está louco. Ele não tem medo de ser mordido até a morte? Todos começaram a comentar. Fiquei atordoado com a cena diante de mim. Na visão deles, você está simplesmente procurando a morte. Afinal, o terror dos zumbis, todos puderam testemunhar. Definitivamente não é algo que pessoas comuns possam resistir. Algumas garotas até fecharam os olhos, como se não quisessem ver a cena sangrenta que se seguia. Enquanto isso, você caminha com calma. Seu rosto não demonstra nenhuma mudança de expressão. Neste momento, você levanta lentamente a mão direita. Um pilar de fogo aparece do nada. E então, ele avança em direção àquela horda de zumbis. O calor intenso queima os zumbis ao redor, fazendo com que seus corpos rapidamente se derretam em pus e sangue. E as chamas continuam se espalhando. Logo, elas devoram os zumbis ao redor. Você ainda mantém a calma. Como isso é possível? Ele ainda é humano? Quando viu que os zumbis não emitiram nenhum gemido antes de serem consumidos pelas chamas, todos na sala de aula ficaram paralisados. Eles arregalaram os olhos. Com expressões de incredulidade, olharam para fora da janela. Ele é tão forte que consegue controlar o fogo do nada. Isso definitivamente não é um poder que um humano possui. Aquele homem não pode ser um deus, pode? Um colega de classe engoliu em seco. Neste momento, ele só sentia a garganta seca. Ele se sentia como se estivesse sonhando. Não era apenas ele. Até os alunos presos em outras salas estavam iguais, assistindo você matar zumbis com facilidade. Seus corações estavam batendo forte. Quem é aquele? Ele consegue lidar com tantos zumbis sozinho. Será que ele foi enviado pelo governo para nos salvar? Deve ser, não? Ótimo, agora temos uma chance de nos salvar. Todos imediatamente ficaram radiantes de alegria. Parecia que viam uma esperança de escapar deste lugar. Embora os zumbis tenham aparecido há apenas meia hora, o medo que isso trouxe para eles é difícil de apagar, especialmente para os colegas que testemunharam a cena de serem despedaçados por zumbis. Isso fez com que sentissem um medo profundo. Esse medo é mais aterrorizante do que os zumbis. É até capaz de destruir o mundo espiritual de uma pessoa. Do outro lado, em uma sala do quarto andar, uma pessoa rapidamente te reconheceu. Não pôde deixar de exclamá-lo em voz alta. Ele não é da nossa turma? Ao ouvir isso, muitas pessoas ficaram surpresas. E então olharam na direção indicada. E realmente viram você se movendo entre os zumbis, como se estivesse em um lugar deserto. Diante de você, os zumbis aterrorizantes eram como formigas. Não conseguiam causar nenhum dano. Uau, é realmente ele! Como ele ficou tão forte? Todos abriram os olhos em choque, com expressões de incredulidade. Ele é o único garoto da turma que não tinha presença. Quase não se comunica com os outros.
nem participa das atividades do grupo da turma. Ouvindo as vozes das pessoas comentando, Xiaolu, uma garota alta, com a pele branca e delicada, também olhou para você. Ela se chama Li Xiaoyui. É a representante da turma 8 do curso de finanças. E também é reconhecida como a beleza da turma. Neste momento, Li Xiaoyui estava com os olhos semicerrados. Seu olhar para você brilhava com uma complexidade intrigante. No primeiro semestre do primeiro ano, ela originalmente queria, como representante da turma, que você trouxesse os livros da turma, mas não esperava ser rejeitada por você. Naquele momento, ela achou que você era muito arrogante e rude. Queria contribuir para a turma, mas, então, acabou te criticando um pouco. Depois, essa situação se espalhou pela turma, e você se tornou o inimigo público da turma. Logo depois, a outra parte pediu ao professor para intervir, além de te ver nas aulas. Nos outros momentos, basicamente não se via. Agora, não esperava te encontrar aqui. E ainda de uma maneira tão impressionante. Vocês acham que ele vai nos salvar? Neste momento, uma voz fraca veio do lado. A pessoa que falou era uma garota de óculos. Uma garota de aparência comum. Ela disse enquanto seu corpo tremia levemente. É verdade, já que ela pode matar esses zumbis. Então ela deve ter uma maneira de nos salvar. Todos somos colegas. Ela não pode simplesmente nos deixar morrer, certo? Ao ouvir isso, todos imediatamente reagiram, com os olhos brilhando, cheios de esperança e desejo. Se houver esperança de sair daqui, ninguém quer perder essa oportunidade. Li Xiaoyui não era exceção. Então, após uma breve hesitação, decidiram deixar a sala de aula, planejando que você os levasse para escapar daqui. Ao descer as escadas, todos estavam andando de forma cautelosa, com medo de chamar a atenção dos zumbis. Ao mesmo tempo, você também lidou com os zumbis no playground. De acordo com a cena que você previu anteriormente, você chegou facilmente à biblioteca. O número de zumbis aqui é muito menor do que lá fora. Depois de resolver isso facilmente, sua figura apareceu no telhado da biblioteca. Não muito longe, uma esfera do tamanho de um polegar. Uma esfera de cor dourada clara flutua no ar. Ela permanece suspensa em silêncio, emitindo um brilho dourado deslumbrante, como se fosse um pequeno sol, ofuscante e radiante. É exatamente a esfera que você viu na imagem. Finalmente te encontrei, com os olhos fixos naquela esfera dourada. O canto dos seus lábios lentamente se curva em um sorriso. E então, sem hesitar, você estende a mão e a segura na palma. Uma onda de calor imediatamente flui para dentro de você. Esta é uma energia muito especial, que está constantemente melhorando a estrutura genética dentro de você, assim, te conferindo uma força poderosa. Em seguida, você engole a esfera dourada de uma só vez. Num instante, uma onda de calor se espalha rapidamente por todo o seu corpo. Como uma maré, ela avança em direção aos seus órgãos internos. Um estrondo ressoa, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. E parece como 1000 cavalos galopando. A onda de calor instantaneamente lava cada centímetro da sua carne e músculos. Sua pele, poros, ossos e músculos, entre outros, estão absorvendo freneticamente a energia dourada. Você está passando por uma transformação. De repente, nas profundezas da sua pupila, aparece o padrão do feitiço do tigre, um dos 12 feitiços. Além disso, uma força de equilíbrio entre yin e yang irrompe do seu coração. Neste momento, parece que camadas de membranas estão sendo rasgadas. Você sente seu sangue fervendo por todo o corpo. Correntes de força intensa continuam a impactar seu corpo. Se você puder sentir culpa, então poderá ver que dentro do seu corpo surgem correntes genéticas ilusórias. A cada fragmentação, isso representa que as correntes genéticas estão sendo quebradas, e você ganha novos poderes. Neste momento, você tem exatamente 19 correntes genéticas dentro de você. Não se sabe quanto tempo passou. Quando você recupera a consciência, você abre os olhos de repente, e em seus olhos brilham 2 feixes penetrantes, frios e poderosos. Você se pergunta, neste momento, sente que seu corpo está cheio de uma força poderosa. Essa força é diferente do poder dos 12 feitiços, mas sim um poder que pertence inteiramente a si mesmo. Agora, mesmo sem usar o poder dos feitiços, você pode facilmente matar zumbis. Não sei o que é essa esfera dourada, que me permitiu uma transformação completa. Um olhar pensativo passa por seus olhos, mas você acaba balançando a cabeça. Não importa o que seja, contanto que seja algo bom. Tendo isso em mente, você não hesita mais, e se vira para sair da biblioteca. A seguir, você precisa continuar procurando mais pérolas douradas. E não muito tempo depois que você saiu, um jovem também chegou ao telhado. Ele, sem dizer uma palavra, rapidamente fechou a porta do telhado. Respirando profundamente,
Maldito, a biblioteca também tem tantos monstros. Felizmente, eu sou esperto. Caso contrário, desta vez eu realmente estaria em apuros. O jovem tinha um rosto magro, com as maçãs do rosto salientes, e parecia muito debilitado. Seu nome é Zhao Feng. Ele é um conselheiro da Universidade de Jiangou. Após a chegada do Apocalipse, ele ficou preso no escritório, se escondendo até agora. Ele aproveitou que os zumbis não estavam prestando atenção, para tentar escapar daquela área, mas não esperava encontrar mais zumbis pela frente. Quase o fez se assustar a ponto de perder o controle. Felizmente, ele reagiu rapidamente, e correu para o telhado da biblioteca ao lado. Não sei porquê. O espírito dos zumbis ao fim veio parar aqui por acaso. Ele sempre sente que há uma esperança de sobrevivência aqui. Olhou ao redor. Após confirmar que não havia zumbis, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ainda bem, ainda bem. Pelo menos agora ainda está seguro. Zhao Feng deu uma batida no próprio peito, sentindo-se extremamente aliviado. Mal sabia ele que a maior oportunidade aqui já havia sido levada por você antes. Após sair da biblioteca, você seguiu em direção à entrada da escola. No caminho, encontrou alguns zumbis isolados, mas todos foram facilmente eliminados por você. Nesse momento, um grupo de pessoas apareceu de repente do prédio de aulas. Começaram a gritar loucamente em sua direção. Leve-nos com você. Não nos deixe para trás. Você se lembra? Eu era seu colega de quarto antes. Enquanto esse grupo gritava, eles corriam rapidamente em sua direção. A líder era Li Xiaoyue. Você rapidamente se lembrou de quem eram essas pessoas. Parece que todos são seus colegas, mas você não tem muita amizade com essas pessoas. Na verdade, vocês até tiveram desavenças antes. Ao ver o barulho que eles estavam fazendo, você franziu levemente a testa. Eles são idiotas ou o quê? Gritando tão alto, com medo de que os zumbis não ouçam? Ou será que acham que suas vidas estão longas demais? Pensando nisso, você não pretende se importar com esse grupo de idiotas. Acelerou o passo, querendo ir embora, mas sua atitude deixou todos nervosos, especialmente Li Xiaoyue. Ele rapidamente correu atrás de você e bloqueou seu caminho. Ei, como você pode fazer isso? Você não nos viu? Li Xiaoyue acusou, irritada. Você lançou um olhar para ele. E então, Li Xiaoyue ficou sem palavras. Primeiro semestre do primeiro ano, quando ele pediu que você ajudasse a carregar os livros de todos, você teve a mesma atitude. Agora é a mesma coisa. Essa atitude indiferente imediatamente fez Li Xiaoyue sentir-se um pouco envergonhada e irritada. Ele gritou com os dentes cerrados. Como você pode ser tão frio? Você não vê que todos estão pedindo sua ajuda? Nós somos colegas, pelo menos. Você nem sequer está disposto a ajudar. Você é simplesmente insensível. Assim que Li Xiaoyue terminou de falar, outras pessoas ao redor começaram a concordar. É verdade, todos somos colegas. Como você pode ficar parado enquanto alguém morre? Por favor, leve-nos para longe daqui. Você não estava sempre querendo solicitar ajuda da turma? Todos nós podemos votar a seu favor. Sim, desde que você esteja disposto a agir. Todos estão te apoiando. Todos começaram a falar. Eles conhecem sua situação. Seus pais faleceram. Normalmente, você faz bicos. Por isso, você usou a ajuda da turma como condição. Queremos que você nos leve para longe daqui. Infelizmente, eles ainda não entenderam a situação. Você realmente acha que é como antes? Agora, o apocalipse chegou. O dinheiro se tornou apenas pedaços de papel. Para você, não vale nada. Agora, esse grupo de pessoas ainda quer usar a ajuda da turma para te seduzir. É simplesmente ridículo. O canto da sua boca se curva em um sorriso sarcástico. Em seguida, você diz friamente que não precisa. Além disso, a vida ou a morte de vocês não me diz respeito. Depois de dizer isso, você se vira e se prepara para ir embora. Você nem se dá ao trabalho de olhar mais uma vez para o grupo. Li Xiaoyue e os outros estão desesperados. Eu não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Ignorar o sofrimento dos outros. E você ainda se considera um homem. É você. Você nos decepcionou demais. Todos começam a te acusar com indignação. Às vezes, as pessoas são assim. Se você não o ajudar, o resultado acaba sendo sua culpa. Essa é a natureza humana. Vá se danar. Sem esperar que eles terminassem de falar. No segundo seguinte, uma bola de fogo sobe rapidamente do chão. Em um piscar de olhos, envolve todos eles. Socorro! Os gritos ecoam ao redor. Todos estão envolvidos pelas chamas liberadas pelo feitiço do dragão, rolando incessantemente no chão. Alguns tentaram fugir, mas o poder das chamas é extremamente forte. Apenas um lagarto arbóreo os reduziu a cinzas. Você os observa com um olhar frio, sem a menor alteração em seu rosto. Um bando de idiotas.
Viver é um desperdício. O ar está bom. E nesse momento, o barulho aqui também chamou a atenção dos zumbis. Eles rugem de forma rouca e profunda. Começam a se dirigir para cá. Seu semblante continua calmo. E você não se assustou por isso. Com um pensamento, o feitiço da coelha é lançado. Sua figura imediatamente se transforma em uma sombra. Desaparece rapidamente. A cena que aconteceu há pouco foi claramente vista pelas pessoas no prédio da aula. Quando viram as pessoas sendo queimadas até virar cinzas, eles não puderam evitar de engolir em seco. Ao mesmo tempo, desistiram de pedir ajuda a você. Eles realmente pensaram nisso também. Mas ao ver essa cena horrível, todos abandonaram essa ideia. Brincadeira, isso foi em um instante. A existência aterrorizante que matou centenas de zumbis. Agora, muitas pessoas também morreram em suas mãos. Ninguém pode garantir que o outro não ficará de repente furioso. E, de forma casual, os eliminou também. Portanto, eles acabaram escolhendo ficar no mesmo lugar, embora com medo e apreensão. Mas é melhor do que ser queimado pelas chamas. Afinal, a escola tem tantos lugares. Sempre haverá um lugar onde eles possam se esconder. Edifício Ruitian, no distrito de Linjian. Em um escritório espaçoso e iluminado. No chão ao redor, há alguns corpos de zumbis. Neste momento, um homem de meia-idade vestido com um terno preto está sentado na cadeira do chefe. Sua expressão parece um pouco instável. Seu olhar fixa-se intensamente na enorme tela de monitoramento na parede oposta. As imagens exibidas lá mostram claramente a situação nos andares abaixo. Só se via. Uma multidão de zumbis estava atacando a porta de vidro temperado. A cena estava bastante caótica. Bum, bum, bum. Um zumbi estava batendo freneticamente a cabeça na porta de vidro temperado, produzindo um som estrondoso. Nesse momento, um jovem entrou correndo. Chefe, não está bom. A porta do andar de baixo não vai aguentar. O jovem, todo ensanguentado, disse. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade ficou com a expressão ainda mais sombria. Quanto tempo ainda pode aguentar? Cerca de 10 minutos. O homem de meia-idade praguejou. E logo deu ordens. Leve algumas pessoas e jogue aqueles corpos do andar de cima. Tente jogar o mais longe possível. Jogue um a cada poucos minutos. Para atrair todos esses monstros lá embaixo. O homem de meia-idade respirou fundo, esforçando-se para controlar a irritação dentro de si. Ele se chama Zhou Ruitian. É o proprietário deste edifício. Sob sua supervisão, há milhares de funcionários. No entanto, quando o apocalipse chegou, quase 90% dos funcionários ou se transformaram em zumbis, ou foram mordidos e mortos por zumbis. Felizmente, quando ele construiu este edifício, instalou o sistema de defesa mais avançado. Atualmente, os primeiros andares estão firmemente bloqueados por ele. Aqueles zumbis não conseguem subir por enquanto. No entanto, quanto mais o tempo passa, a situação se torna cada vez mais desfavorável para ele. Também não sabe por quanto tempo aqueles corpos podem aguentar. Enquanto Zhou Ruitian falava, ele olhou novamente para a tela de monitoramento. Seus olhos brilhavam incessantemente. Não se sabe o que ele estava pensando. Na verdade, ele ainda tem um trunfo, que é a pérola dourada que apareceu diante dele alguns minutos atrás. A pérola dourada que apareceu de repente diante dele, embora não soubesse o que era. Isso lhe deu um poder infinito. O efeito é impressionante. Quando ele digerir tudo isso, ele acredita que poderá sair daqui em segurança. Quanto aos outros, sinto muito. Ele mal consegue cuidar de si mesmo. E como poderia se preocupar com os outros? Assim, o tempo passou lentamente. Em pouco tempo, meia hora se passou. Neste momento, os lábios de Zhou Ruitian se curvaram em um sorriso. Ele já havia conseguido digerir a energia da pérola dourada. Sentiu-se cheio de força explosiva. Que força poderosa! Sinto que posso destruir tudo com um soco. No escritório, Zhou Ruitian cerrava os punhos. Um brilho de excitação apareceu em seu rosto. A força que fluía dentro dele parecia lembrá-lo, que ele podia destruir qualquer obstáculo com um soco, quebrar a prisão à sua frente. Além disso, ele também despertou algum tipo de habilidade especial. Parecia ser uma habilidade para aprimorar armas. Pensando nisso, Zhou Ruitian imediatamente pegou o que estava sobre a mesa. Aquela espada longa Tang. Ele puxou a lâmina afiada da espada longa Tang. Uma luz fria brilhou. Era de tirar o fôlego. Esta é a arma que ele fez com muito dinheiro há alguns meses. E ainda está afiada. Ele sempre teve um sonho de artes marciais desde pequeno. Caso contrário, não teria mandado fazer. Esta espada também está colocada no escritório. Não esperava que agora fosse útil. Quando ele segurou firmemente o punho da espada, uma força estranhamente familiar imediatamente irrompeu de seu interior. Ela se fixou na lâmina da espada, fazendo-a ficar ainda mais afiada. Esta é a força do seu despertar. O vento dourado soprou. Zhou Ruitian fez um movimento suave.
cortando o ar diretamente. Um som de rasgo ecoou. Neste momento, seu coração disparou. O sangue começou a ferver. Seu corpo estava cheio de energia inesgotável. Essa sensação era realmente maravilhosa. Realmente o céu não me abandonou, Zhou Huitian. Ele não pôde evitar soltar uma risada alegre. Não esperava que, no momento da chegada do apocalipse, eu realmente consegui uma oportunidade tão incrível. Obter uma força tão poderosa. Parece que o céu realmente está me favorecendo. Com esse poder, ele certamente poderá realizar grandes feitos no apocalipse. Neste momento, Zhou Huitian parecia ver o futuro. Sua figura imponente varrendo o Império Jiuzhou. O chefe está bem. Os monstros do segundo andar estão ficando cada vez mais violentos. Todos estão prestes a não aguentar mais. Justo quando ele estava imerso em infinitas fantasias. De repente, um grito ansioso chegou aos seus ouvidos. Ele viu o jovem que havia entrado correndo. Seu rosto estava cheio de pânico. Este jovem é o secretário de Zhou Huitian. E também um de seus mais confiáveis. Zhou Huitian, ao ouvir isso, instantaneamente franziu a testa. Por que a pressa? É apenas um monstro insignificante. Como isso poderia te assustar tanto? Ao ouvir a reprimenda de Zhou Huitian, o secretário Zhang enxugou o suor da testa. Abaixe a cabeça e vá. Espere, vou encontrar esses monstros. Depois de falar, Zhou Huitian pegou a espada Tang Ying e saiu. Em pouco tempo, os dois chegaram ao segundo andar. Mais de 10 zumbis estavam cercando a porta, atacando loucamente a porta. E isso é apenas o segundo andar. A quantidade de zumbis no andar de baixo é várias vezes maior do que aqui. Mas essa pesada porta de aço temperado já tinha várias brechas. Até o vidro da porta estava coberto de teias de aranha. Pode desmoronar a qualquer momento. Se não fosse pelos seguranças dando tudo de si para resistir, provavelmente já teria sido destruída pelos zumbis. Esses zumbis têm uma força poderosa. Não são algo que pessoas comuns possam enfrentar. Se forem mordidos ou arranhados por eles, as consequências seriam inimagináveis. Bum, bum, bum. Os zumbis batiam loucamente na porta, tentando arrombar a porta. Eles rugem para o céu. Um líquido verde e pegajoso escorre de seus lábios. Nos olhos vermelhos e sangrentos, brilha uma luz feroz, parecendo extremamente ferozes. E atrás da porta, dezenas de funcionários empurram a porta com mesas e cadeiras, resistindo ao ataque dos zumbis. No segundo seguinte, o vidro estilhaça de repente. Vários zumbis entram pela fresta da porta. E nesse momento, Zhou Huitian agiu. Ele rapidamente saca a espada Tang e corta em direção ao zumbi mais próximo. O zumbi é cortado ao meio instantaneamente. No entanto, outro zumbi aproveita a oportunidade e salta diretamente sobre ele. Zhou Huitian muda ligeiramente de expressão. Ele rapidamente se desvia. Enquanto se esquiva, ele corta o zumbi com um golpe reverso. Zhou Huitian se sentiu satisfeito por dentro. Essa sensação de matar é simplesmente maravilhosa. Ele sentiu seu desejo de lutar sendo totalmente ativado naquele momento. Morra! Ele gritou com raiva. Ele avançou novamente em direção aos zumbis. A cada golpe de faca, ele matava um zumbi. Nesse momento, os funcionários atrás dele também estavam impressionados com suas ações. Depois de ver essa cena, eles ficaram atordoados e logo explodiram em aplausos. Viva o chefe! O chefe é poderoso! Suas vozes altas ecoaram por todo o andar. E nesse momento, Zhou Huitian lutava com ainda mais coragem. Em apenas alguns minutos, ele limpou todos os zumbis do segundo andar. Depois de fazer tudo isso, ele caminhou em direção ao saguão do primeiro andar. Vamos seguir o chefe. Assim não precisamos ter medo dos monstros. Alguém sugeriu. Boa ideia, vamos logo atrás. Todos assentiram. Em seguida, apressadamente, seguiram. Logo, o grupo chegou ao saguão do primeiro andar. Eles acabaram de descer e viram uma multidão de zumbis cercando a porta, gritando loucamente. Aqueles olhares verdes e brilhantes, focando intensamente neles. Zhou Huitian soltou um resmungo frio. A resistência da porta do andar é um dos lugares mais sólidos de todo o edifício. Portanto, ele não se preocupava por enquanto em ser invadido pelos monstros. Mas também não podia se descuidar. TSK, parece que chegamos um pouco tarde. De repente, uma voz surgiu do vazio. Todos estavam com expressões sérias. Eles olhavam ao redor com cautela. Zhou Huitian perguntou friamente. Não fique tão nervoso. A voz veio novamente. Em seguida, uma figura começou a aparecer lentamente, sentada em uma pedra de portão de luz não muito longe. Era você! Você olhou para Zhou Huitian, que segurava a espada Tang. Jin Zong não pôde deixar de suspirar. Será que cheguei tarde novamente? Logo após sair da Universidade de Jianghu, você primeiro foi a um hospital no sul da cidade.
Lá também apareceu uma pérola dourada. Você conseguiu pegar a pérola com sucesso. Você a engoliu de uma vez, como antes. E então sua força foi aumentada com sucesso. Até mesmo os grilhões genéticos dentro de você chegaram a um total de 39. Sua força era várias vezes maior do que antes. Mas quando você chegou aqui, você viu Zhou Ruitian matando zumbis. Imediatamente percebeu que havia chegado tarde. O oponente já havia consumido a pérola. Quem é você? Zhou Ruitian olhou com um olhar alerta. Ele segurou firmemente a espada Tang em suas mãos. Ele instintivamente acreditava que você era um desperto como ele. Caso contrário, como você poderia aparecer silenciosamente diante dele sem ser notado? Quem sou eu? Você ainda não tem o direito de saber. Você balançou a cabeça. Um tom sutil de linguagem clássica. Zhou Ruitian estreitou os olhos levemente. Ele estava extremamente irritado por dentro. Ele é um verdadeiro desperto. Agora, ele tem a identidade de um garoto inexperiente. Não tem nem o direito de saber. Mesmo que houvesse fogo em seu coração, ele não escolheu explodir. Mas continuou a falar, dizendo: irmão, olhando para você. Você deve ser da mesma classe que eu. Que tal assim? Que tal você se juntar a mim? Juntos, nós, com certeza podemos dominar toda a cidade de Jiangou. Zhou Ruitian disse com firmeza. Você lançou a ele um olhar que era meio sorriso, meio sério. E disse sem rodeios: deixe-me me submeter a você. Você merece isso. Garoto, como você fala? Meu chefe está disposto a te recrutar. E isso é uma grande honra para você. Você se atreve a dizer isso? Está procurando a morte? Nesse momento, um homem ao lado imediatamente pulou. Apontou para Xiu e gritou. Não apenas esse homem. Algumas outras pessoas ao lado também fizeram o mesmo. Zhou Ruitian, ao ver isso, não houve escolha a não ser não dizer nada. Hoje, ele já não é mais o mesmo. Naturalmente, ele também entende bem este apocalipse. A lei da selva é a única regra. A força é tudo. Já que Xiu não está disposto a se aliar a ele, há muitos que estão dispostos a se aliar. Na pedra à porta, Xiu olhou para o homem que falava e disse com um tom indiferente: estou procurando a morte. Hehe. Pá. Ele simplesmente estalou os dedos. No segundo seguinte, uma bola de fogo ardente surgiu do nada, e então se espalhou instantaneamente, envolvendo aquele homem. O homem imediatamente começou a gritar. Ele lutou desesperadamente, mas infelizmente foi em vão. Em um piscar de olhos, ele foi queimado até se tornar cinzas. Ao ver isso, os outros funcionários imediatamente ficaram sem fôlego. Seus olhos refletiam terror e medo. Zhou Ruitian estreitou os olhos e disse com uma voz um pouco profunda: o senhor está sendo um pouco excessivo. Na frente dele, ele realmente matou seus subordinados. Ele simplesmente não o respeita. Eu fui longe demais. Xiu esboçou um sorriso frio. O pior ainda está por vir. Assim que ele terminou de falar, Hu. Xiu novamente moveu o dedo. Em um instante, uma bola de chamas vermelhas e intensas surgiu novamente, como se quisesse incendiar todo o céu e a terra. Isso fez com que as pessoas ao redor mudassem de cor, especialmente aqueles que estavam na frente. Todos ficaram tão assustados que as pernas tremeram. Eles sentiram uma ameaça mortal, como se no próximo instante fossem se tornar cinzas, procurando a morte. Neste momento, Zhou Ruitian não conseguiu mais ficar sentado. Ele brandiu a espada Tang com força, tentando salvar seus subordinados. Bum! Ele cortou com a espada. As chamas vermelhas foram dispersas. Mas no segundo seguinte, elas se reuniram novamente. E além disso, a cor se tornou ainda mais vibrante. Parecia ter se transformado em um vermelho sanguíneo. Não é bom. Sentiu o calor intenso das chamas. As pupilas de Zhou Ruitian se contraíram rapidamente. Ele mostrou uma expressão de horror profundo. Ele não esperava que seu golpe, na verdade, não tivesse efeito diante de Xiu. Imediatamente, seu corpo recuou rapidamente, tentando evitar as chamas. No entanto, ele estava atrasado um passo. Apenas se ouviu um barulho. As chamas imediatamente o alcançaram. E então queimaram intensamente, o engolindo por completo. Um grito agonizante e aterrador ecoou nos ouvidos de todos, de fazer os cabelos em pé. Zhou Ruitian lutava desesperadamente nas chamas, tentando se libertar. Mas essas chamas eram muito dominantes. Mesmo com seu poder, era difícil de quebrar. Poupeme. Finalmente, ele não suportou mais a queimadura das chamas. Gritou em agonia pedindo clemência. No entanto, Xiu não se importou. Hu. As chamas continuam a queimar. Num piscar de olhos, Zhou Ruitian foi completamente envolto. Um grito desesperado e agudo ecoou das chamas. Mas logo, parou abruptamente. Momentos depois, as chamas desapareceram do local original. Restou apenas um monte de cinzas negras, espalhadas pelo chão.
O local caiu em um silêncio mortal. A cena anterior era realmente estranha e chocante. Gnup! As pessoas ao redor não puderam evitar engolir em seco. Quem poderia imaginar que Zhou Huitian, que antes estava se exibindo, foi queimado vivo? Que tipo de pessoa é esse jovem? E por que é tão cruel? Pensando nisso, todos olharam para Xiu, com um profundo receio e respeito. Xiu, no entanto, estava calmo, como se tivesse feito algo insignificante. A partir de agora, este edifício é meu. Quem se opõe? Quem é a favor? Ele olhou ao redor, com uma calma extrema. SHHH. Todos os funcionários abaixaram a cabeça. Não se atreveram a olhar nos olhos de Xiu, com medo de que no próximo segundo, uma bola de fogo descesse sobre eles, os queimasse em cinzas. Vendo que ninguém se opôs, ele finalmente assentiu satisfeito. Se realmente alguém ousasse se opor, Xiu não se importaria em levá-lo para acompanhar Zhou Huitian. Em seguida, ele voltou seu olhar para a espada Tangeng. Com um pensamento, uma onda de poder mental envolveu instantaneamente a lâmina. SHHH. No segundo seguinte, a espada Tangeng apareceu repentinamente em sua mão. Não é ruim. É uma boa espada. Vendo os padrões esculpidos na espada Tangeng e suas linhas suaves, Xiu assentiu satisfeito. Ele estalou os dedos. A espada Tangeng emitiu um som claro e agradável. Entre as muitas armas, ele só tinha amor pela espada Tangeng. E agora, esta aqui na mão. Xiu gosta ainda mais. Guardou a espada longa. Ele caminhou lentamente em direção ao andar superior. Já está quase de noite. A atividade dos zumbis vai diminuir drasticamente. Afinal, são apenas zumbis que acabaram de se mutar. Portanto, ainda manterão algumas características humanas, como dormir. Com o passar do tempo, esses zumbis continuarão a evoluir, até que estejam ativos tanto de dia quanto de noite. Até mesmo uma parte dos zumbis tem um poder de combate à noite muito superior ao de dia. Chegou ao escritório do andar superior. Xiu se sentou diretamente no sofá de couro. Perto dali, havia algumas caixas de macarrão instantâneo e pão empilhadas, que Zhou Huitian havia mandado coletar antes. Nesse momento, Zaming entrou nervosamente. Ele olhou para Xiu no sofá. Não pôde deixar de lembrar da cena que aconteceu no andar de baixo. Seu coração ainda sentia uma onda de emoção. Velho. Zaming abriu ligeiramente a boca. Hesitou em falar. Como? Fale o que tem a dizer. Xiu lançou um olhar indiferente para ele. Você tem algo que precisa que eu faça? Não. Você pode descer primeiro. Sim. Depois de dizer isso, ele olhou novamente para as caixas de macarrão instantâneo ao lado. Engoliu em seco. Desde que começou a trabalhar hoje até agora, ele não comeu quase nada. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Isso consumiu bastante energia. Então, é inevitável que ele esteja um pouco faminto. Apenas viu Xiu fechar os olhos. Parecia que ele queria descansar um pouco. Zamin só pôde balançar a cabeça, impotente. E então saiu. E aí, como está? Ele nos deu comida? Assim que saiu do escritório, algumas pessoas se aproximaram e perguntaram. Ao ouvir isso, ele também só pôde balançar a cabeça amargamente. Droga! Toda a comida da empresa. Foi tudo levado por aquele idiota do Zhou Huitian. Agora que ele está morto, o que vamos fazer? Não podemos realmente ser mortos de fome, podemos? Alguns não puderam deixar de murmurar palavrões. Agora estamos presos aqui. Do lado de fora, só há monstros canibais. Se não tivermos comida, mais cedo ou mais tarde morreremos de fome. Mas se sairmos, aqueles monstros certamente virão em massa. Eles nos despedaçarão. Tempo. Todos estavam em uma situação difícil, com expressões preocupadas. O que vamos fazer? Vamos procurar primeiro. E se a empresa tiver mais comida? Alguém sugeriu. Ao ouvir isso, todos imediatamente se animaram. Apressadamente correram para procurar em todos os andares. De qualquer forma, os monstros acima do segundo andar já foram eliminados por eles. Estão bem seguros. Em pouco tempo, todos começaram a procurar comida. Mas, ao procurar em todos os andares, só encontraram algumas pacotes de biscoitos e batatas fritas. Por causa disso, eles acabaram brigando. Quase todos estavam feridos. Com tão pouca comida, não era suficiente para dividir entre eles, muito menos para saciar a fome. É tudo culpa desse idiota do Zhou Huitian. Se não fosse por ele, talvez ainda pudéssemos ter um pouco de miojo para comer. Agora está tudo bem. Não temos mais nada. Eu o amaldiçoo para que na próxima vida ele reencarne e se torne um cachorro, sendo montado e fazendo cocô. No primeiro momento, alguém estava xingando sem parar, porque não havia comida para repor. Então eles continuavam a amaldiçoar Zhou Huitian. Não demorou muito. Eles também estavam cansados, e foram se deixando cair no chão, sem mais xingar.
Neste momento, o céu lá fora já estava completamente escuro, e os gritos dos zumbis pareciam também estar começando a cessar. Primeiro dia do Apocalipse. 21 da noite. O céu lá fora estava completamente negro. Apenas algumas poucas estrelas estavam penduradas. E na terra, os zumbis tinham os olhos bem fechados, como se fossem esculturas. Pareciam estar adormecidos. Mas se houvesse o menor ruído, esses zumbis vão acordar imediatamente. Neste momento, dentro do edifício Ruitian, estou com muita fome. Um grupo de pessoas está encolhido nos cantos ao redor. Eles estão se abraçando, tremendo de frio. Seus rostos estão pálidos.